curso de 8 horas. Então, deu uma enxugada legal. Aliás, são 16 horas, são 2 dias de curso. Então, assim, é baseado no trabalho do professor Wagner Borges. Ele não é espírita, ele é universalista. Tá? Então, é importante que se tenha em mente que o que eu vou apresentar aqui não se restringe ao conhecimento da doutrina espírita, que por estarmos numa casa espírita, numa casa domética, talvez se tenha a ideia de que seja exclusivamente, mas não. São informações que, apesar de não ser dito, elas se infiltram em todas as áreas, indiferente se a pessoa é católica, é crente, é ateia, é budista, não faz diferença, porque todo mundo pensa. E quando a gente pensa, a gente gera. Então é esse o intuito. Começar a fazer uma abordagem mais ampla, com alguns dados históricos para a gente ter uma noção. Showa Kotsui, ele é da cura prânica. Era da cura prânica, ele já mora no plano astral. E a cura prânica, ela não é uma doutrina, é uma filosofia de vida. E trabalha com energia, trabalha com passe, trabalha com passagem de energia. Esse irmão, no final da carreira dele, no final da vida dele, ele já começou a enxergar, porque ele era médium vidente também. E ele enxergava muita coisa no corpo astral. Observando as auras das pessoas, ele começou a identificar as situações, também trabalhava com projeção astral. E nos próximos livros dele, inclusive, ele tinha a intenção de colocar algumas coisas. Tanto é que produziu algumas imagens. Tem também o Ernest, na sequência eu vou mostrar as imagens para vocês. Tem o Ernest Bosque, é um ocultista do século XIX, na França. Foi o único que escreveu um livreto sobre larvas astrais. Não é nem um opúsculo, não chegou a ser um livro. Então, a nível de mundo, tem muito pouca coisa. Eliana, por quê? Tem muito pouca coisa sobre esse tema. Mas vamos lá. Esse é o mestre Showa Kotsui, da cura branca. Ele solicitou que um desenhista reproduzisse as imagens que ele tinha visualizado nos corpos das pessoas. É muito comum a gente ver esse tipo de coisa. Essas são as mais comuns de serem visualizadas nos trabalhos de apometria, ou mesmo métodos videntes no dia a dia, enxergam com frequência. São coisinhas vivas, não são bloqueios energéticos, não são espíritos. O que seriam, não é? Hoje a gente sabe que são as ditas larvas astrais. Aqui no Ocidente tem outros nomes também. Quem olha, os avisados pode observar e achar que são entidades conscientes. Mas na verdade não é bem assim. Isso é muito comum, os médiuns visualizarem e não entenderem o que estão vendo. Você enxerga a aura da pessoa, vê essas coisinhas em determinados pontos e não consegue compreender o que se trata. Esse é o ocultista Ernest Bosque. Ele é extremamente proeminente da época de Eliphas Levi, de Papir, enfim, de outros, nesse período aí, muito fortes nessa área. Esse é o livreto que ele fez. Germes de la Devastrada. Não tem tradução no Brasil, você não acha, talvez encontre em algum selo, mas ainda assim em francês, então é muito restrito. Viagem Astral, esse é um dos livros dele, ele trabalhava muito com isso, então eu via muito do lado de lá. No entanto, quando ele desencarnou, a esposa dele achou um materialzinho que pertencia a ele, percebam ali, a Madame Ernest Bosque. Depois ele morreu, ela pegou o material dele e, usando o nome dele, que era muito forte, ela resolveu escrever os livros, inclusive esse aqui está dando uma segunda edição, sobre viagem astral. Só que ela não era médium, ela não desdobrava, ela não tinha noção nenhuma, ela se baseou nos escritos e não soube interpretar o que estava sendo escrito. Então tem muita bobagem. Bom dia, bom dia. Muita bobagem, coisa do tipo, se sair do espírito, se sair do corpo é perigoso ficar preso do lado de lá, se é perigoso que o espírito tomar conta do seu corpo se você se desdobrar. Enfim, ela não tinha conhecimento técnico nenhum. E falou muita bobagem. Então, só para saber, e o nome dela ficou bem discreto aqui, né? Ela meio que disfarçou. Fez novas edições, inclusive, mas pensa num livro ruim. E cadê o nome do Ernest Bosque? Sumiu. Só fica o nome dela aqui bem discreto. Enfim, já no Brasil, a gente tem pouca coisa também, muito pouca coisa. Dentro da área do Espiritismo e da Umbanda, no livro Missionários da Luz, a gente tem alguma coisa, no capítulo específico do vampirismo, que é a referência fundamental do Espiritismo sobre como pensamentos criam forma pensamento que drenam energia vital. No livro Libertação, também, André Luiz, ele detalha processos de obsessão complexos, hein? E formação de colônias de parasitas espirituais. Já no livro Tambores de Angola, de Robson Pinheiro,
cruza Espiritismo com Umbanda e explica como esses resíduos energéticos afetam o corpo mediúnico e os ambientes. No livro Magia de Redenção, já de Ramatiz, eu recomendo fortemente a leitura do material de Ramatiz, discorre sobre biologia do espírito e como os miasmas aqui no Brasil, no Ocidente, na verdade, é mais reconhecido dessa maneira. Como piorou, dá para enxergar na mão, né? Discorre especificamente, eles chamam, nominam diferente, eles chamam como miasma, tem vários nomes, mas o mais conhecido a nível de mundo ainda é larva astral. Já no ocultismo, Charles Webster Leadbeater, por exemplo, Arthur Paulo, clássico ocultista, que no caso do plano astrálico, né? Clássico ocultista que classifica as entidades artificiais e as formas de pensamento que habitam no baixo astral. Também, quando a gente fala em forma de pensamento, a gente cria muita coisa, tem capacidade de gerar muita coisa. É diferente a larva de uma forma mental comum que a gente cria diariamente, costumeiramente, tá? Com o passar aí vai ficar mais claro. Duplo etérico do Arthur Paulo explica tecnicamente como a energia se condensa e forma os miasmas que precedem doenças físicas. Isso se aprofunda consideravelmente. Aqui algumas imagens, olha, nesse caso, não se trata de uma larva. Nesse caso, é um espírito que mudou a sua forma espiritual para envolver a pessoa num assédio espiritual. Um assédio normal esse daqui. É muito comum. Tomou forma para envolver sua vítima. Um ataque aqui já é mais complicado. É um ataque espiritual utilizando larvas astrais. São as entidades comandando. E o que eles fazem? Eles implantam larvas no campo astral da pessoa, com os vários campos energéticos que envolvem cada corpo. Eles plantam essas larvas de modo que a aura da pessoa se enfraqueça e facilite um ataque posterior. Essa é uma das mais terríveis que existe. Outro ataque espiritual comum, percebam o obsessor envolvendo a pessoa, no entanto, ela começa um trabalho de expansão do seu chakra cardíaco. Quando ela faz isso, ela aumenta a sua vibração naturalmente. Isso naturalmente vai repelir esse agressor. Não é à toa que Cristo falava orar e vigiar. Às vezes, nós somos acometidos de sensações, de vibrações estranhas. Poxa, eu estou tão bem. De repente, por que eu estou me sentindo assim? Ou eu estou conversando com determinada pessoa e algo me acomete, uma pontada, enfim. Eu percebo que há alguma coisa estranha acontecendo. E eu continuo ali batendo papo, falando que chegar em casa eu vejo o que eu faço. Só que é um erro. Porque você esperar. Existe uma situação muito comum aqui no Ocidente, são chamados dardos astrais. O que são os dardos astrais? Imagina uma flecha, só que sem a haste. São só as pontinhas. Tá? Só a seta da lança. As entidades plasmam essa energia e lançam ataques constantemente, principalmente em trabalhadores espirituais, em projetores astrais, quem trabalha com obsessão, natural sofrer esse tipo de ataque. Fica à vontade. E assim, a gente sente facilmente uma pontada, algo que incomoda. Muito comum os ataques nessa região da nuca e nas costas. Eles atuam frequentemente, além de usar o anonimato, né, que dá invisibilidade, eles atacam pelas costas. É muito comum as pessoas sentirem, eu sinto com frequência. No entanto, se o campo energético estiver legal, se a sua energia estiver boa, essas células vão bater, você pode até sentir, mas o seu campo vai derreter, vai dissolver essa energia. Agora, uma pessoa que não trabalha com energia, esses dados podem chegar mais profundamente, como eu vou mostrar mais adiante. Aqui é a pessoa estudando, desenvolvendo um trabalho, provavelmente de área espiritual, imediatamente os ataques acontecem. E percebam, além do ataque, infestação por larvas também. Se a pessoa não estiver atenta, não tiver com um campo energético legal, é muito complicado. Como eu falei da flecha, dos dardos astrais, eles arremessam com muita frequência, é muito comum. Às vezes, como em algumas tribos eles fazem, eles embebem a ponta da seta com veneno nas tribos. No caso da espiritualidade, eles embebem as pontas dessas setas com larvas astrais. Se esses dardos nos atingem e o nosso campo está fraco, esses dardos vão penetrar, vão chegar num nível tão profundo que vai atingir o nosso físico. A colega que trabalha aqui, fazia um curso comigo, ela narrou que ela sentiu o ataque, estava num evento e não queria se indispor com o pessoal, se retirar,
ficou ali. Quando chegou na casa dela, começou a sentir dores abdominais, se sentir mal, foi urinar, a urina saía preta, a urina saía escura. Passou pelo médico, o rim, não tinha nada, estava tudo em ordem, estava tudo sob controle. Depois um mentor espiritual orientou, falou, olha, você está totalmente intoxicada por dentro, você precisa fazer um trabalho por dentro. Só que aí a coisa fica bem mais complicada, ela sozinha já não consegue mais lidar com isso. Então é onde há a necessidade de um passe, de uma passagem de energia, de outras pessoas estarem atuando junto. E a gente deixa passar coisa desse tipo desnecessária. Isso aqui é bem interessante. Um encontro normal, um casal se encontrou. Aqui, a contaminação ocorre por acoplamento áurico. O que é um acoplamento áurico? Todos nós temos o nosso campo de energia. Quando nós nos aproximamos de determinadas pessoas, um convívio social, naturalmente, existe naturalmente uma troca de energias. Só que, nesse caso, a pessoa provavelmente saiu para a noite, encontrou uma pessoa e foi curtir, foi para os finalmente aí da vida. Só que o que ocorre? A moça tinha um bom aspecto, no entanto, ela estava totalmente contaminada. Eu percebo o frontal dela como estava, o cardíaco dela denso, pesado. Nessa aproximação, por imitação, essa energia passa para a pessoa. Esse cara, provavelmente, vai passar umas 3 semanas. Nossa, eu estava tão bem, de repente, uma angústia, uma dor de cabeça, um peso estranho. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele foi contaminado, mas se não bastasse, percebam pequenas larvas sendo passadas para ele. O nome disso aqui é uma DST astral. Não tem preservativo que preserve isso. Como que é o nome? DST astral. Não tem jeito, não tem camisinha que proteja um troço desse. E o Wagner sempre brinca, ele fala, hoje em dia você namorar, você tem que ser médium vidente. não tem muito pra onde correr, porque a coisa é muito complicada. Aproveitando, tem uns casos aí para contar. Ele saindo de uma gravação com uma amiga, passando na Avenida Paulista, ele estava com o celular, mexendo, a moça que estava dirigindo comentou com ele, nossa, Wagner, olha que moça bonita passando ali. Ele olhou, no que ele levantou, ele disse que não é normal para clarividentes, o chakra frontal se ilumina. Ele falou que acendeu um clarão de imediato no frontal dele, e ele olhou, ele via 4 pernas. A moça caminhando, uma moça muito bonita, só que ela tinha 4 pernas. Ele se concentrou mais, observou com atenção, um cara andando junto com ela, virou para ele, percebeu que ele estava vendo, academia! Tipo assim, não se minta. Quem vê uma moça bonita daquela, está sozinha, numa festa, uma balada, uma coisa do gênero, é normal. A pessoa acaba se envolvendo. Olha o tamanho do problema que ela vai estar arrumando. Não vai saber. O outro caso, qual era? Esse aqui foi interessante também. Ele estava com um amigo, lá no IPPV, enfim. E eles comentaram, uma amiga dava carona para ele, e uma terceira pessoa, uma moça, ouviu que eles iriam para a região onde ela morava, ela estava sem carro, pediu uma carona para eles até o metrô mais próximo do local onde ela morava. Ok. Foram, a moça também é muito bonita, e o amigo, deixaram a moça na estação, aí um amigo do Wagner comentou com ele, poxa, que moça bonita, Wagner, você podia ter pego o telefone dela para mim. Aí o Wagner falou, não tem porquê, né? Ele estava comprometido à época, estava estabilizado, não tinha porquê, não tinha interesse nenhum. Beleza, ok. Foi embora para casa, deixou o amigo, perfeito. Quando chegou na casa dele, ele foi relaxar, assistir televisão, começou a sentir um mal-estar, uma coisa densa. Já foi se concentrar. No que ele começou a se concentrar, o mentor dele, um dos mentores dele, no caso foi o Rama, apareceu na frente dele e falou assim, olha, eu vou sair daqui que eu vou te protegendo, só para você ver o que tem aqui. Quando o mentor se afastou, uma entidade exatamente plasmando as feições daquela moça que eles deram carona, com os dentões de vampiro, assim, ele tentava emular a imagem da moça com os dentões mesmo, eles plasmam, eles mudam dessa forma, vocês sabem, né? E esse trem, vem, vou te fazer feliz, vem comigo, você não me quer? Chamando. Ele não tinha interesse nenhum, por isso ele não foi atingido diretamente. Agora o amigo dele ia se lascar. Se tivesse, ia se lascar. Percebam? Só de olhar para a pessoa, de ter um interesse, às vezes não se tem noção dos elos que se ligam, sabe? Do que tem em volta dali. Às vezes tem uma entidade ali que quer me vampirizar, vê que eu tenho interesse na presa dela, em quem ela está treinando, e se volta para mim.
E se eu não tenho preparo nenhum, estou totalmente desavisado, se eu não trabalho as minhas energias, como que eu lido com isso? E isso acontece constantemente, diariamente, no nosso dia a dia. E passa despercebido. É onde a gente acaba adoecendo, sem entender o que está acontecendo. Aqui, um médium aplicando um passe, e o mentor atrás passando a energia, fazendo o acoplamento áurico, percebam, na aplicação do passe. Esse passe dissolve essas larvas. Diferente de espíritos e outras questões, a transmissão de energia tende a dissolver todas essas larvas. E essas aqui são larvas larvas externas. Como essas larvas podem ser transmitidas? De forma inconsciente, sem deliberação, fruto da própria mente, anímicas, né? Vivem com as suas energias por retroalimentação. Sabe aquela pessoa que, poxa, as coisas estão dando tão bem, certeza que alguma coisa ruim vai acontecer na sequência? É meio que uma autossabotagem. Pensamentos, o universo, as energias, o que você gera, tende a analisar da seguinte forma: poxa, se ela está querendo ficar mal, se ela tem certeza que vai ficar mal, você vai ficar mal. E é onde começam a surgir determinadas questões e vão, por conta da energia, ela te estimula a continuar pensando daquela forma, para que ela se alimente e se mantenha ali, e é onde a pessoa acaba entrando num ciclo extremamente complicado. Essa é a inconsciência, ela não tinha intenção de se prejudicar, mas inconscientemente acaba se auto-sabotando e gerando essa série de formas, e larvas, não só larvas, formas também, que vão te prejudicar. E as conscientes e deliberadas. Olha que interessante. Se eu sou um lutador de boxe e eu aplico um soco no Dejaci, porque eu sou... eu vou fazer um estrago grande. Agora, se eu sou uma pessoa normal, que não treina, e eu dar um soco no Dejaci, também vai fazer estrago, mas vai ser um estrago bem menor. O que eu estou querendo dizer? Se eu trabalho as minhas energias, se eu sei me concentrar, o meu potencial de direcionamento energético, ele é muito maior. Então, as consequências também são maiores. Às vezes, eu olho para uma pessoa e eu não gosto dela. Alguma coisa eu fico incomodado. Mesmo sem querer, eu posso estar projetando formas mentais para essa pessoa que vão fazer um estrago grande, porque eu tenho um potencial energético maior. Da mesma forma, eu posso projetar formas positivas para essa pessoa. Entende? Então, quando a gente trabalha com energia, que é a ideia aqui é orientar os senhores como trabalhar com a energia, de modo a se defender, a se limpar, é justamente conscientizar também que quando se tem esse conhecimento, quando se tem capacidade, quando se treina diariamente esse tipo de coisa, a responsabilidade aumenta também. É necessário se policiar constantemente, porque num rompante de água você pode projetar coisas que vão fazer mal, mesmo para determinadas pessoas. Antigos diriam que seria bruxaria, né? E não deixa de ser. No caso, as consciências conscientes e deliberadas, no caso pela projeção mental, como eu citei, o processo de magia. Essa do processo de magia, vou contar mais um casinho do Wagner aqui. Um dia, uma tarde, por volta de 4 horas da tarde, estava em folga, ele foi descansar. Cochilou no sofá. Quando ele acordou, um outro mentor, um chinês dessa vez, estava com ele, segurando, ele normalmente segura aqui assim, estava flutuando, é como se estivesse segurando na nuca mesmo. É essa a sensação que você tem. Sobre a região de Singapura. Aí ele olhou para baixo, acordou, né? Às vezes você acorda, nem sempre a projeção, ela se dá no momento que você acorda. Às vezes você só toma consciência quando já está no local que os mentores têm intenção de fazer algum trabalho. Nesse caso, ele acordou sobre Singapura. Lá era quase 4 da manhã, quase 12 horas de fuso. Ele viu um cara andando, um cara baixinho, vermelho, uma maletinha na mão, andando desesperado e olhando para trás, como se tivesse com receio de alguém estar perseguindo. Ele, imediatamente, como é de costume, quando a gente projeta, dá passe. Normalmente você é levado para passar energia. Do lado de lá a gente também passa energia. Só que ele levantou a mão, o mentor falou, não, para, você não está vendo? Ele não, o mentor aplicou um passe na nuca dele, o frontal abriu, e aí ele conseguiu ver a situação daquele cara. Lembra daquele cara, a imagem que eu mostrei da pessoa com as larvas saindo e o passista aplicando? Pois é, nesse caso, as larvas saíam pela boca, pelo nariz, pela orelha, tudo quanto é jeito, umas coisas pesadas. Quando ele viu aquilo,
Aí ele vai querer fazer um passe mesmo. O mentor não para. Não dá. Como não, moço? Não dá. Não dá. Esse rapaz vai desencarnar em alguns dias. Ele vai ter uma parada cardíaca. Mas como? Não vamos ajudar? Não, não dá. O que acontece? Esse rapaz fazia parte de uma tríade, máfia chinesa lá. E ele roubou dinheiro da máfia. Ou seja, ele estava dentro da energia que causou aquilo. Mas o que ocorre? O pessoal da máfia sabia que ele tinha fugido, como não estava conseguindo localizar, fizeram um trabalho de magia negra para ele, magia bem pesada. Ele ia morrer, ele ia desencarnar, não tinha o que ser feito. Ele criou o campo, ele deu abertura para aquele campo acontecer. Era um dinheiro de pessoas decentes, ele estava envolvido com a máfia, ele era mafioso, roubou bandido, bandido rouba bandido, enfim. Ele estava numa situação que não tinha como ser ajudado, ele já estava bem, percebe um grau, ia ter um infarto por conta daquela quantidade de larva que estava dentro dele. Ele ia desencarnar por conta daquilo. Aí o chinês virou para ele e falou assim, você está vendo isso daí? Então, isso é para você saber que esse tipo de magia já existe aqui há muito tempo. Quando o Ocidente se criou, o Oriente já existia há milênios. E aqui, essa magia não é novidade. Vocês não sabem de nada. Segundo Wagner, esse mentor olhou para ele como se fosse uma criancinha aprendendo as coisas agora. Eu só estou te mostrando isso para você falar para o seu pessoal o tipo de coisa que existe. As pessoas acham que existe magia no Brasil. Não tem ideia do grau de maldade que existe no mundo, sabe? E existe. Encampadas por obsessores. Essa é como aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Os obsessores, eles plantam essas larvas no campo astral da pessoa, de modo a ir minando e facilitar o ataque, facilitar o implante de chips e seja lá o que for, eles detonam a pessoa. Mas é aquela coisa, essas larvas, elas não se fixam se você estiver trabalhando energia. Mais para frente, tem uma sequência de técnicas, de meios para eliminar essas larvas, mas a principal e a mais simples é trabalhar a energia diariamente, trabalhar a energia com frequência. Eu tenho a prática, eu saio de manhã, eu acordo de manhã antes de sair, eu faço um trabalhinho de energia. Eu chego em casa, eu faço outro, porque não tem como, a gente está andando no meio da massa, né, no acoplamento órgão, quanto coisinhas vão pegando. É natural, é da vida, não tem que ter medo nenhum. Mas a gente precisa se cuidar, porque se não se cuida, isso vai agravar, não tem como, é ponto pacífico. Como eu estava dizendo, elas podem ser endógenas ou exógenas. Olha, ontem nós tratamos um caso dentro da apometria, e em desdobramento foi possível visualizar no cardíaco da pessoa uma forma muito parecida com uma aranha. Sabe? Normalmente essas larvas elas não têm uma forma clara, elas são aquosas, gelatinosas, uma coisa bem úmida, e normalmente não tem forma. Via de regra, quando a gente observa um duplo de imóvel ou alguma coisa, elas com formas são fruto de magia. Via de regra. Tá? Normalmente são fruto de magia. Mas enfim, e tinha uma aranha no coração dessa pessoa que a gente cuidou ontem. É uma larva criada pela própria pessoa. Por ela mesma, por incrível que pareça, nesse caso aqui é um caso específico, né, uma situação mais delicada, mas a forma como a pessoa pensa, às vezes descontente com a vida, com o sofrimento que está passando, tipo, nossa, por que nós passamos por isso, ou coisa do gênero, a gente se auto-sabota. Nesse caso, a pessoa criou algo que iria complicar ainda mais a sua situação no coração dela, no cardíaco, mas bem próximo ao meu coração. Você falou que endógenas e exógenas dentro, não é invertido, seria invertido? Endo dentro. Isso não é fora. Endo dentro, exo fora. Então, vai ser um defeito. Não, perdão, mas é endo dentro e exo fora. Outra coisa, posso dar interromper? Você vai dar depois? Depois eu não vou conseguir, tem só 90 slides. Locais propícios à proliferação de larvas astrais. Tem jeito, né? Cemitérios, hospícios, delegacias, penitenciárias, hospitais e grupos de magia voltados para o mal. Gente, não tem como. Você entra no cemitério, o que tem ali? É decomposição. No cemitério, muita gente vai, porque eu vim ver uma pessoa que eu perdi. Para a gente que estuda a espiritualidade, a gente sabe perfeitamente que no cemitério não vai estar a pessoa que eu perdi. Pode estar em qualquer lugar, mas dificilmente vai estar ali, dentro do cemitério. E quando se vai no cemitério, aquela terra, aquele chão que tem ali, na sua maioria, é pura energia de decomposição, é energia de morte mesmo. E isso, às vezes, fica nos nossos pés quando a gente vai visitar uma empresa. E tem muita gente que chega em casa
Não tira o calçado, entra, leva aquela coisa rara, aquela energia de morte para dentro de casa. E isso não é exagero. Quem tem clarividência vê isso. Eu não estou supondo o que eu estou dizendo, não. É um fato. Tá? Então, tem que se ter muita atenção. Hospício, horas, tudo mente perdida. Se eu estou dizendo para os senhores que o que eu penso gera formas, imagina um monte de mente alucinada num lugar. Como vai ter formas sutis ali? O negócio é denso, é pesado. Hospitais, poxa, é doença, preocupação, debilidade física, morte. Tem algumas coisas boas? Tem, mas elas estão ali. Olha, esses tempos eu tive a oportunidade de estar com o meu pai em um hospital, aqui. Eu com ele ali, quietinho. De repente eu comecei a observar no duplo da parede. Vocês têm noção clara do que é o duplo? O duplo, tudo que é físico, qualquer coisa, possui um duplo energético. Tudo tem duplo. É aquela coisa. Matéria é energia condensada. Energia é matéria em estado radiante. Em tudo eu posso impregnar energias positivas, negativas. Eu posso transformar determinadas coisas em amuletos, em talismãs. Tudo vai do que eu desejo e da energia que eu estou passando. Esse copo de água, eu posso facilmente, qualquer um de nós, energizar esse copo com as nossas intenções. E como eu disse, tudo tem um duplo etérico, inclusive os imóveis que a gente reside, os locais onde a gente frequenta. No caso do hospital que eu estava com meu pai, eu via, parecia assim, um bululu mexendo na parede. Eu já sabia o que era. Eram marcas astrais. Ela se move, fica movendo, cheio de chão. Você olha, está tudo limpinho, tudo impecável fisicamente. Mas no duplo é muito complicado. É muito comum você ver esse tipo de situação quando você entra na casa de determinadas pessoas, você tem muita briga no ambiente. Fica tudo impregnado. Fica ali, não adianta, não tem jeito. Para você mudar o ambiente, mudar a energia de um imóvel, por exemplo, você leva em média 6 meses. Isso se você estiver vibrando com frequência. Uma penitenciária nem se fala. Delegacia, um amigo delegado, sacerdote de Umbanda, ele fala, rapaz, eu chego aqui, eu me fecho. Aqui eu sou o doutor delegado, porque se eu me abrir eu vou tomar pancada demais. Imagina um coveiro médium. O que esses caras fazem? Bebem muito para aguentar o tranco. Porque não tem como, eles se deparam com essa situação constantemente. É muito, muito pesado. Grupos de magia voltados ao mal. Isso aí. Eu vi uma vez, eu acho que podia apresentar nessa lista. Porque aí ele percebe que todos esses são ambientes pesados. Sim, sim, sim. Cartório de registro de imóveis. Sem dúvida. Dizem que é o lugar do ser humano. Porque tem espírito jogando lá naqueles que estão querendo pegar os bens que eles deixaram na terra. É um Eu vou terror. mais longe, eu trabalho em fórum. Eu sei o que eu vejo ali, eu não sei. Mas assim, e as pessoas que trabalham nesses lugares, como é o meu caso? Esse pessoal é meio que já vacinado para lidar com isso. Eles não aguentam. Não, simplesmente não aguentam. Você acaba recebendo uma proteção. Eu fui policial 17 anos. Eu entrei em todos esses lugares que vocês imaginarem, mais um pouco. Eu entrei em casa de drogadito. Eu que sei o que eu via e o que eu sentia e o jeito que eu tinha que me preparar para voltar para casa. Porque senão o conflito era natural. Você não percebe. Você acaba explodindo sem querer. Gente... Eu boto se quando a gente se prepara, então, a gente que é médico, porque cemitério eu não consigo entrar. Porque, nossa, aquilo, hospital, eu vejo a mesma coisa que você vê também, não entendia que era isso. Muita gente. Muita gente, então, porque eu sou médico de corporação, às vezes eu preciso sair. Às vezes eu necessito ir ao cemitério, alguém chega e pensa, eu não posso direito. Como gente? Então, Mas enfim, não tem uma mágica, sabe? Primeira coisa que eu aprendi lá, justamente eu fiz essa pergunta para o Wagner. Falei, eu estou no terminal Tietê, aquela lotação, aquele monte de gente. Eu começo a sentir umas coisinhas. Eu vou vibrar, vou irradiar luz, Poxa, não faz isso, animal. Você vai chamar muita atenção. Não faz isso. Você tem que ser, como ele fala, você tem que ir à paisana. Você vai nos lugares à paisana. Eu vou a cemitério à paisana. Quando eu preciso ver um enterro de alguém. Enfim, à paisana. Ando em locais de muita movimentação que eu não gosto. Vou mentir para você. Mas quando eu vou à paisana. Agora, como eu disse antes, senti um ataque. A coisa pesou. Eu vou vibrar energia. Eu tô numa festa. Senti um ataque. Dá licencinha que eu vou ali no banheiro um pouquinho.
Não, sem problema, é como o Wagner fala. Você senta no vaso, no trono, liga o chakra básico, o coronário, o mais alto, dá um passe, vibra energia. Dá passe. Inclusive dentro de imóveis, dentro de casa, você dá o seu passe. Essas larvas se dissolvem. Eu dou passe no meu quarto todo dia, na minha casa, todo dia eu dou passe. Minha mulher deve olhar para mim, eu sentado na cama com a mão e dizer, é louco, é doido. Mas né? Depois eu explico. Mas é importante aplicar. A gente passa essa energia, não tem jeito. Agora, sentir bem, sentir mal, de verdade, você se protege energeticamente. Antes de sair de casa, como eu falei, eu vou ensinar algumas coisas depois. E faz de novo na volta. E não, evita se ligar. Porque se você for irradiar luz dentro do cemitério, se prepara para fazer um arrastão. Não precisa ter medo. Quer fazer? Só cai dentro do tranco. Porque o negócio é bruto. É bruto. Eu, quando não sabia, caí na besteira de fazer algo parecido em um velório. Um velório municipal. Quase tiveram que me arrastar de lá dentro. Assim, eu não tinha técnica, não entendia, achava que eu sou bonzinho, vou só rezar que é bom. Putz. Infelizmente, a gente precisa entender. Até para ajudar, a gente precisa saber como, porque senão a gente se prejudica. Larvas astrais, como eu disse antes, casas com brigas em família, ambientes ligados a droga e álcool, ambientes de jogo e caça sexual, sites, rede mental com conteúdos deletérios, ambientes de prostituição, ambientes de guerra. Perceba, ambientes de caça sexual. Mas vamos imaginar um prostíbulo que seja, não é julgamento ao comportamento, mas é simplesmente energético. Aquelas pessoas que estão ali, as mulheres que se encontram ali, elas têm relações com vários homens. Então, naturalmente, elas vão se contaminar. Fora toda a energia que é gerada no ambiente por conta de obsessores, de espíritos mesmo que atuam nessas regiões. Ambientes de prostituição, no caso de ambientes de guerra, sempre que tiver sangue, tem muita larva para drenar energia. Tem sangue, tem larva. É ponto pacífico. Sistemas, pessoal, um detalhe, as larvas elas não são nem boas nem más, tá? Elas simplesmente cumprem a sua função ali. Então não há que se imaginar que, poxa, pior, existe uma larva no hospital. A larva não raciocínio. Exatamente. Ela se alimenta do que nós produzimos. Exatamente, e elas acabam meio que estimulando a gente continuar naquele ciclo, no que a gerou, que é o que vai manter. Sistemas básicos para o combate às larvas. Transmissão de energia para a aura do paciente. É o nosso famoso passe, não é? O anímico, que é só a minha energia sendo passada. O mediúnico, que às vezes eu estou bloqueado. A energia que você fala do médico. Do médium, exato. A energia do médium sendo passada, pessoa anímica, né? E o anímico mediúnico, que existe aquela mescla, tanto do mentor quanto do trabalhador. Caso da entidade demoníaca de Porto Alegre. Teve uma situação, a Wagner foi fazer uma palestra em Porto Alegre, e uma moça, depois no final, costuma ficar, conversar com as pessoas, e uma moça se aproximou dele, ele estava fazendo um trabalho de energia ali com o pessoal, a moça se aproximou dele, deu a mão para ele e falou, Wagner, me dá um passe. Ele falou, mas por que você quer um passe? Olha, eu estou obsediado, tem um demônio me seguindo, me perseguindo. Eu já fui na casa de Umbanda, o médico só me incorporou e ficava babando no chão. Eu fui no centro espírita, o médico incorporou, ficou mudo, ficava tremendo e não falava nada. E eu vejo ele de vez em quando. Aí o Wagner achou estranho, se concentrou, falou, vem cá, pegou, segurou a mão dela, se concentrou, e ele viu, tinha um capetão mesmo atrás da menina. O capetão, falou, era um capetão meio estranho, gente. Bem, só não era vermelho, chifrinho, cavanhaquinho e tal, parado, estático. Ele achou estranho aquele capetão, porque normalmente uma entidade desse tipo, ela te xinga, ela te agride, ela não fica quieta, ela está sempre te ofendendo, te atacando. E aquilo ficou mudo. Aí ele foi se aprofundar e entender, e foi onde ele nos explicou. Aquela moça, o Wagner ele é um cara assim, diferenciado. Ele acessa memórias até. Assim, eu recomendo fortemente, quem tiver a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de fazer um curso com ele, vocês não vão se arrepender. Ele visualizou, depois ele explicou para a moça o que estava acontecendo. Ela tinha uma relação com uma outra moça, uma companheira, e essa companheira tinha ido embora, tinha abandonado. Essa moça que ficou sozinha, que tinha um capitão, era médium, tinha muita energia. E ela tinha, na parede do quarto dela, uma figura de um CD de rock, eu não lembro agora qual era o grupo,
e tinha esse capetão desenhado nesse CD, nessa capa. Ou seja, ela mandou um buraco e fez um quadro. Ocorre que ela, toda noite, observando aquele capetão, ela enxergava naquele capetão uma imagem extremamente sensual. Ela se masturbava verificando aquela imagem, com frequência. Então ela criou essa imagem desse capetão, que é o obsediado. Por que na Umbanda o médium babava? Porque não tem vida. Aquela imagem incorporou, o médium atraiu essa forma mental, incorporou e caiu, porque ele não fala. Isso acontece às vezes no trabalho mediúnico. Os médiums, todo mundo dá comunicação, de repente um incorpora e não fala nada. Recomendação: desconfiem quando observarem incorporação sem comunicação nenhuma, com determinados comportamentos. Pode ser só uma forma mental sendo atraída, não necessariamente um espírito que não quer falar. Então, é necessária atenção nesse sentido. Sistemas básicos, continuando aqui. O segundo ponto, sessão espírita de desobsessão. Às vezes o médium, aquilo que eu citei antes, às vezes o médium da passagem alarma espiritual, às vezes o médium da passagem alarma, a espiritualidade leva para o mar e dissolve. As larvas, diferente do que a gente faz com os obsessores, elas são dissolvidas. Via de regra é isso que ocorre. Eles pegam, levam para o mar e dissolvem. Sessão esotérica de mentalização positiva, emissão de formas mentais, emanação de luz, ritual de purificação da alma, formação da concha áurica, campo de energia. A concha áurica é uma técnica utilizada principalmente na cura prânica. Mais para frente, na imagem que eu vou estar mostrando, ritual de purificação da aura, emissão de formas mentais. Existem grupos que se reúnem. Eu faço isso na minha casa, sozinho. Eu não recomendo quem não tenha experiência de fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu projeto, quando eu estou trabalhando a minha energia, eu projeto energia o mundo, o planeta. Se tiver uma pessoa específica que eu saiba que está precisando de ajuda, também usar a concentração, visualizando técnica de energia, crio uma bola de luz, coloco a imagem dessa pessoa, visualizo a imagem dessa pessoa, preencho essa bola de luz com tudo que tiver de bom, sabe, com bons sentimentos, com boas energias, e direciono para essa pessoa. Por que visualizar o rosto dela? Isso vai ser direcionado para ela. Ela vai receber essa energia. É bem assim que funciona. E isso pode ser feito para o planeta. Tem uma situação, vocês já ouviram falar em devas? Os devas são são elementais. Há quem diga que Cristo, enquanto esteve na Terra, ele gostava de sair na chuva. Ele caminhava na chuva. E ria. Ele se divertia com o que ele via. Esses devas são os elementais primordiais, por assim dizer. Eles que coordenam, por exemplo, os outros elementais que a gente conhece, como os salamandras, como, enfim, pessoal da natureza, pessoal das águas, são esses devas que coordenam. Olha que interessante, fazendo um trabalho de emanar energia, vibrando, mandando luz para o mundo, desejando tudo de bom para o planeta. Isso é tão raro acontecer, as pessoas emanarem, vibrarem. Normalmente eu só quero, eu preciso, eu quero. Mas vibrar para fora é raro. Quando isso acontece, esses seres, eles falam: o que está acontecendo ali? Eu vou ali dar uma olhada. Estranho, essa energia vindo, né? Por quê? Como? E eles tendem a se aproximar. Só que esses seres têm uma vibração tão alta que quando eles se aproximam, eles limpam tudo o que tem no seu ambiente. Vocês entendem? Você não está pedindo para ele vir, você simplesmente está doando energia. Só que às vezes, por curiosidade, olha, eles são tão diferentes, quando quem consegue ver, segundo o próprio Wagner já deparou com alguns em algumas circunstâncias, diferente dos seres de luz que a gente vê nos trabalhos que se comunicam mentalmente, a comunicação mental já é atrasada. Eu não consigo explicar com palavras a forma como a comunicação acontece, mas ultrapassa a questão do mental, sabe? Eles não têm uma formação de frases, é muito mais sutil, e a gente nem sabe que isso existe. E às vezes, numa prática dessas, emissão de forma mental, emissão de energia, a gente tem uma oportunidade bem interessante de se deparar com uma situação dessas. E percebam, eu não preciso ser católico, eu não preciso ser espírita, eu não preciso ser budista, eu não preciso ser yogi para fazer isso. Basta eu desejar coisas boas. Entender um pouquinho dos meus chakras, entender um pouquinho de energia e desejar coisas boas. Eu me ligo a egrégoras maiores. Assistência cristã, a missa,
uma forma também, isso é em tese, né? Em tese, se grupos de pessoas se reúnem, orando em prol de determinada pessoa, essa energia vai para essa pessoa, mas infelizmente hoje, na boa parte das missas, o povo vai para tudo, menos para desejar coisas boas para os outros. Não é uma regra, mas infelizmente já não é como antigamente. As preces, como a gente conhece, funcionam assim também, nesse mesmo sistema de ascesia. Sessão de limpeza umbandista. Eles têm lá a puxada mediúnica, os médiuns se reúnem sob a orientação de um Exu, se concentram e atraem o que tiver atrapalhando. Eu não sei se todos têm conhecimento do que é um Exu. Um Exu, eles são como se fossem policiais astrais. Eles não são aquele pessoal bonzinho que conversa com calma, não, eles chegam para resolver. Eles são temidos, apresentam às vezes feições bem desagradáveis, a gente já teve a oportunidade de ver, mas é necessário. Eles circulam em todas as direções, para cima, para baixo, tem livre acesso nos lugares mais pesados que os senhores possam imaginar. Às vezes, em trabalhos sacométricos, a gente se depara com situações tão densas, inclusive trabalhos de magia, que são eles quem vêm nos ajudar. É importante entender que a espiritualidade não se preocupa se você acredita ou não neles. Hoje ele se apresenta como um Exu. Ontem ele pode ter sido um médico alemão. Para eles é diferente, eles vão onde precisa. Eles podem se apresentar como um Exu hoje, sair daqui meia hora e retornar como um preto velho, como um sacerdote druida. O espírito não tem essa preocupação. A gente que cria essas barreiras, essas restrições. E não tem necessidade disso. Ritual de limpeza áurica também, no trabalho da Umbanda. Utilização de elementos da natureza, banhos de ervas e defumador. Olha, se tomar um banho de erva, o que ocorre? Tudo tem um duplo etérico. Quando você usa determinadas ervas, essas ervas também possuem um duplo etérico. Quando você coloca isso na água, a água é altamente condutora de energia. Então essa energia se dissipa e ela pode sim limpar o nosso corpo, a nossa aura. Mas isso não tinha espírito. Eu posso limpar a aura. Mas se eu não melhorar o meu pensamento, se eu não melhorar os meus sentimentos, o meu comportamento, não vai fazer mágica também não. Limpa a aura, mas não faz mágica. Trabalho de energia especializado, que é a vibração de energia em grupo, a criação de bolas de luz, como eu tinha dito, formação de egrégora luminosa, exteriorização energética anímico-mediúnica. Olha, a vibração de energia em grupo é aquela situação, às vezes, algumas pessoas estão descontentes no grupo A, no grupo B, no grupo C, e aí, fulano, Beltrano, ciclano, vamos fazer um trabalhinho aqui, eu estou vendo que você tem uma garagem livre aí, vamos fazer um trabalho de energia, vamos vibrar com o mundo, a gente chega lá, a gente escuta uma música boa para elevar a nossa frequência, e a gente faz as nossas vibrações. E começam a fazer um trabalho ali, traz o conhecimento de um, do outro, se somam e vão fazer um trabalho, porque às vezes as pessoas se cansam de muita regra. Às vezes, muita regra que eu digo no sentido de travar, sabe? Não é raro determinadas casas expulsarem trabalhadores porque acessaram outros tipos de conhecimento e técnicas de trabalho e falam, não, isso aqui não pode aqui. Tá bom. Esses trabalhadores acabam saindo, formam um grupo e trabalham. Com o tempo, como eu falei, uma faixa de uns 6 meses, a energia daquele grupo vai se impregnar em todo o ambiente onde eles estão trabalhando. Essa energia se impregnando vai se formar o que a gente chama de egrégora. Egrégora significa o auto-protege. Vem do grego, egregorem, que é proteger, cuidar, zelar. Quando tem um grupo trabalhando junto, em prol de uma causa positiva, o auto-protege. Protege como? Através dos guardiões que são postos naquele local. Já não é mais uma sala, uma garagem comum. É um local de trabalho espiritual. E toda vez que se chega ali, esteja ciente, vai haver um guardião ali. Quando a gente chega para trabalhar, às vezes a gente chega brincando, falando e tal, mas a gente não pode esquecer jamais que existe uma egrégora formada. E se existe a egrégora, existe um guardião. E esse guardião está ali de olho. Ele está para evitar que os trabalhos futuros sejam prejudicados por ações nefastas aí. Exteriorização de energia anímico-mediúnica. Às vezes a gente é projetado. Quando você é projetado, você chega em determinada situação que o mentor, você chega, só que a energia que precisa para aquele caso é muito mais do que você tem a oferecer. O mentor soma com você como um passe. E projetado, o mentor projeta energia em você e você passa essa energia. Essa é a exteriorização energética anímico-mediúnica. O caso da esposa dele aqui. Ele é divorciado, o Wagner. E a esposa um dia procurou por ele, eles têm uma boa relação, a ex-mulher, na verdade,
procurou por ele e falou: Wagner, eu preciso que você dê um passe, que você faça orações para o meu marido. Ele, brincadeira, né? Tá bom, o que está acontecendo? Olha, a ex-mulher dele, eu trabalho com magia. E eu acho que ela fez uma magia negra para ele. Eu preciso que você dê uma olhada. Pois bem, ele foi, se concentrou na casa dele, foi fazer as orações dele, e viu que realmente tinha um trabalho de magia negra para o casal, para eles ali. Quando ele se concentrou, abriu uma espécie de um portal, uma coisa na parede, uma coisa preta na parede. E ele ficou preocupado com aquilo. Ele falou: misericórdia, que vai sair daí? Aí o mentor apareceu do lado: olha, se prepare, que vai vir coisa pesada daí. Mas você está em condições e a gente vai te ajudar. Beleza. Nisso, vocês assistiram aquele filme Duna? Que tem uns bichão gigantes, uma sanguessuga gigantesca? Pulou um troço daquele. No que pulou aquele troço da parede, no que pulou, o mentor abriu um outro portal, nem chegou a ficar no ambiente. Abriu um outro portal e já mandou embora, já arrastou. Olha, era uma larva, fruto de magia negra, gigantesca, drenando toda a energia da casa do casal ao mesmo tempo. Olha onde isso ia chegar. Então, o buraco é mais embaixo. Assistência projetiva, que é durante a saída do corpo, a projeção desobsessiva e estabilização energética astral e etérica. É a mesma situação. Assistência terapêutica, homeopatia. A homeopatia, ela ajuda também na eliminação de larvas, mas bem lentamente, bem suavemente. É uma coisa que ajuda. A acupuntura por si só, eles trabalham com pensar pontos de energia no nosso corpo. Então, naturalmente, ele vai fazer com que a energia circule. Como eu falei lá no começo, sempre que você trabalha com energia, se você faz a sua energia circular, essas larvas não vão ficar. Se você for estudar acupuntura, não fala nada de larva astral, mas ela tem um efeito muito legal. É bem interessante estar fazendo. Uma aplicação de massagem energética. A sauna seca. A sauna seca é uma dica ocultista. Por quê? Como eu falei, as larvas elas são aquosas e gelatinosas. Então, elas não gostam do ambiente muito seco. Quando você entra numa sauna seca, elas tendem a desidratar e ser eliminadas. É curioso, não é uma coisa tão boba. Florais. É um pouquinho mais rápido que a homeopatia, mas também é bem lento. Utilização de agentes que extraem a umidade, né? Que é o banho de sal grosso. Tem gente que acha que não, mas funciona. Funciona tanto pela energia do sal, quanto pela sua característica natural. Não adianta a pessoa passar sal no corpo. Não, tem que colocar na água, pela alta condutibilidade que ela possui. Preferencialmente jogando do pescoço para baixo. Volto a dizer, vai ajudar a limpar? Vai. Mas é como se fosse um facão. Ele não vai bom ou mal, sabe? Ele vai limpar geral. Vai dar uma zerada. Recomendo, após o banho de sal grosso, fazer um trabalho de energia para repor o seu campo. Porque acaba ficando meio que um brecha. E isso não tira espírito nenhum também. Tá? Só lembrando isso. Isso aqui vai ser, eu acho que os senhores não têm conhecimento. Uso de cactos. O cacto ele suga água do ambiente. Se você tiver com muita sede, principalmente se você vai no norte, no nordeste não, na América do Norte, nós também, mas o nosso cacto é mais mirradinho. Mas os de lá são grandes. Você corta, tem água ali, aquela água amarga, mas salva uma vida. Ela suga a água do ambiente. Os apaches, os índios Hopi, eles já usavam o cacto nos benzimentos deles para limpeza da alma da pessoa, passando esse cacto, removendo larvas astrais. Davam outros nomes, mas era isso, removendo miasmas. Aqui no Brasil, os rituais xamânicos, vocês já devem ter visto os chocalhos. Eles usam muito também espada de São Jorge, arruda, também funciona muito bem nesses rituais. Utilização de artefatos de metal, espada de energia, espada energizada. Existem alguns grupos esotéricos, fechados, que os membros têm espadas. Essas espadas, às vezes, são energizadas. Não adianta você colocar uma espada e sair fazendo isso aqui. Não. São espadas energizadas para esse fim. E durante o ritual específico, os membros utilizam essa espada e passam um iniciado ou alguém que está chegando, limpando o seu campo. Ah, mas como falar dessas coisas? São grupos esotéricos. Quem tem esse tipo de coisa não acha. Tá? Objetos de prata, aquela coisa. Tem gente que coloca a prata fica preta na hora. Outros colocam a prata. A prata também tem essa propriedade. Utilização de amuletos em geral. É aquilo que eu tinha falado antes. Amuleto tem uma diferença interessante entre amuleto e talismã. O amuleto
ele te protege, ele fecha a energia. Se eu pego determinado objeto e coloco intencionalmente projeções para que a pessoa que tiver a posse dele esteja protegida, tenha as suas forças resguardadas, isso é uma amuleto, é contenção. Se eu faço um talismã, o talismã tem o objetivo de abrir caminhos, é um objetivo diferente. Ou seja, qualquer coisa pode ser um amuleto ou um talismã. O que muda é a intenção posta na energização desse objeto. Utilização de agentes que lavem a aura, que são o banho de ervas e flores, o banho de cachoeira, é muito legal, tudo que é ligado à natureza tende a ajudar bastante. No caso do banho de cachoeira, alguns cuidados, né? Às vezes a pessoa chega numa cachoeira, vai tomar aquele banho, cheio de despacho, coisa nada pesada em volta, cobra, água muito fria, enfim, exige cuidados. Exige cuidados. E não tira espírito também, tá? Você está debaixo da cachoeira, o espírito está ali junto com você tomando banho. Água energizada. Quando a gente aplica os passes, a gente magnetiza as águas, energiza as águas. Isso faz um tratamento por dentro. Começa uma limpeza por dentro, é a energia que você está ingerindo, não é? Tem gente que fala, eu vou tomar uma aguinha, não tem noção do que está se passando. Além da pessoa ter recebido a energia externa, essa água vai trabalhar por dentro também, limpando totalmente o campo. Porque essa água, quando ela é absorvida, ela começa a correr na corrente sanguínea e essa energia sai pelos nossos poros, irradiando na nossa aura. Utilização de cristais energizados. Vocês percebem que eu estou falando de coisas que, se eu dissesse normalmente numa casa especificamente espírita, eu ia ser totalmente rechaçado. Como eu frisei no começo, o objetivo aqui, eu não estou preocupado, é uma visão geral, sabe? Não tem dogmas aqui, tá? Bom, utilização de cristais energizados, não é só um cristal. A pessoa sozinha não consegue fazer. A limpeza no campo pode ser feita, mas é bem superficial. Utilização de pirâmides vazadas. Eu já vi alguns trabalhos bem interessantes. A pessoa fez 2 pirâmides vazadas, elas orientadas ao norte e ao sul magnético, colocou 2 frutas similares dentro da mesma pirâmide. Uma demora muito mais tempo, uma dentro da pirâmide e outra fora. A que está na pirâmide demora muito mais tempo para se decompor, para estragar. Deve estar fora, não. É muito interessante os efeitos da pirâmide vazada, tá? Se a pessoa está bem, 10 minutos basta, mais que isso, só para se a pessoa estiver doente mesmo, e mesmo assim até 1 hora, porque dá dor de cabeça, muda realmente a energia. É muito interessante essa questão ligada às pirâmides. Estadia em lugares acima de 4 mil metros. Como as larvas não gostam de ambiente seco, quando você vai para altitude, a alta pressão, ela tende a ir para o espaço também. Só que, assim, a permanência é no mínimo de 1 mês, porque, no contrário, o piloto de avião nem teria larva. Tem que ficar um tempo nas alturas aí. Isso também é uma técnica ocultista. A pirâmide vazada que você fala é uma hora de pirâmide. É mental. Não, é física mesmo. A pirâmide física. É 1 hora mental. Não. A pirâmide física. Existem técnicas que a gente utiliza a pirâmide mental. Pode ser no tubo escrever. O pessoal utiliza cobre. Normalmente o pessoal utiliza cobre. Eu já vi cobre, normalmente mental. O que mais tem visto é cobre. Eles colocam na cadeira. Aí a pirâmide, come e tem a cadeira, você, no espaço da sua casa, você fica um pouco exato. Exato. Tem algumas são maiores, a pessoa tem. Eu só troco atrás disso. E funciona. Mas um amigo meu colocou em cima da cama e ficava 1 hora. Aí é um remédio ruim. Aí é muito Porque chega uma visita, como é que você explica, mano? Olha, antigamente eu me preocupava com o que os outros pensavam. Hoje, se quiser, você está bem querido. Se quiser achar estranho, sair também da ferramenta da casa. Bom, circulação de energia e ativação dos chakras. Quem trabalha diariamente com a própria energia não fica com essas coisinhas grudadas. A circulação de energia é isso, gente. É vibrar. Você se concentra. Eu vou seguir, não vou nem perder tudo aqui. Eu vou mostrar algumas técnicas. Isso, na minha opinião, é o que mais importa aqui hoje. Um chakra, visão frontal e visão lateral dele. Aqui, os chakras sendo trabalhados através de ondas sonoras, a música atua diretamente nos nossos chakras. Na Índia é muito comum utilizar o lótus como referência a chakra. No caso aqui, uma menção ao lótus anahata. Muitas vezes no Oriente se usa a figura de um lótus para representar um chakra. Os lótus espirituais, é uma expressão utilizada. Opa.
Ai, gente. Bom, isso aqui é a concha áurica, que eu comentei lá da cura prânica. Também com passagem de energia. Uma energia normal aqui, radiação de energia pelas mãos, o famoso banho de luz. Nenhuma diferença com o que a gente aplica nas casas espíritas. Isso aqui é uma técnica da cura prânica. Aqui no Brasil ficou conhecida como meditação dos 2 corações. Durante a meditação, a pessoa se concentra no chakra cardíaco, irradiando luz, abrindo o cardíaco, e o coronário ao mesmo tempo. Chama meditação dos corações gêmeos, é isso, né? Meditação dos corações gêmeos. Figura do livro Mãos de Luz de Barbara Brennan. Aqui, essa Barbara Brennan, no livro Mãos de Luz, ela é uma vidente excepcional, só que ela não entendia exatamente o que ela estava vendo. Esse livro é muito bom, também recomendo a leitura. Aqui as várias camadas da aura, né? Aqui, esse também do livro da Barbara, percebeu, ela não sabia exatamente o que ela estava desenhando. A aura da pessoa, percebeu larvas já no corpo da pessoa, e aqui um bloqueio hepático, um bloqueio energético no fígado. E aqui já é uma larva. Ela via, mas ela não entendia exatamente o que ela estava vendo. A gente às vezes vê essas coisas e não entende. Os médicos, mesmo nos trabalhos mediúnicos, a gente não entende com clareza o que está sendo visto. Aí os tipos de bloqueios energéticos. Bom, aqui é o seguinte. Vocês lembram do duplo etérico que eu comentei? Esse azulzinho aqui em volta é o duplo dessa pessoa. O duplo, ele é ligado ao físico nosso, ao nosso corpo físico. Consequentemente, ele não tem nada a ver com o corpo mental, com a alma mais sutil. Aí vocês veem uma segunda camada aqui. Essa segunda camada convencionou chamar de aura da saúde. Isso aqui não é exatamente uma aura, tá? Isso daqui é um refluxo do duplo energético. É o que sobrou do duplo. Por exemplo, eu absorvi 1000 de energia, utilizei apenas 100. Essa região aqui vai estar bombando. Eu absorvi 1000, usei 900. Ela vai estar menorzinha. Isso daqui é saúde física da pessoa. Tá? Depois, em volta daqui, vai estar o restante da aula. Então, muitas vezes, observando isso daqui, é fácil notar que a pessoa está debilitada fisicamente. Às vezes, você encontra com determinadas pessoas, ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bondosa e tal, boas práticas, e isso aqui está pequenininho, e a aura dela é maior. Ou você encontra um picareta, a aura dele está reduzida, escura, suja, mas isso aqui está grande, porque ele tem muita vitalidade. Ele tem energia bastante para sacanear os outros. Faz parte do jogo. Bom, bloqueios energéticos. Bloqueio dos chakras. Ó, tem o bloqueio residual, o bloqueio da aura da saúde e o bloqueio do duplo etérico. Esses são os mais simples. O bloqueio residual é aquela questão que eu comentei com os senhores, de quando você sai no dia a dia, você pega um ônibus lotado, anda no centro comercial, um ambiente cheio de gente, não tem como não grudar pequenas poeirinhas. É igual quando a gente sai num grande centro, você volta cheio de poeira grudada no rosto. Isso vai grudar, vai fixar na sua aura também. Normalmente, se você quiser tomar um banho mesmo, isso vai sair, isso vai embora. É bem suave. O bloqueio da aura da saúde já começa a ficar mais estranho. Já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Tá? O bloqueio se fixando nessa região aqui, ou as larvas se fixando nessa região. Mas ainda, aí, se você fizer um trabalho de energia, você consegue eliminar essas larvas também. E o próximo, bloqueio no duplo etérico. Esse aqui, ó, quando a larva começa a se fixar nessa região, já está muito próximo do nosso corpo físico. Falta pouquíssimo para que ela se torne endógena, para que ela entre no nosso organismo, causando sérios problemas. Aí, você vai ter que vibrar, mas normalmente é necessário também o auxílio de um terceiro, para passar a receber energia de alguém, para você conseguir se vibrar. Agora, até ali você consegue sozinho, mas bloqueio dos chakras. O chakra nunca bloqueia totalmente. Ele pode ser bloqueado parcialmente, que é o caso que nós vimos ontem, que a pessoa estava com o cardíaco parcialmente bloqueado. Nunca bloqueia totalmente, sempre parcial. No chakra, às vezes, se a pessoa tiver
uma capacidade legal, ela até consegue, vibrando ainda, eliminar, mas é mais difícil. Normalmente precisa da ajuda de um terceiro. Aí os bloqueios por contato. Bloqueio indireto na gestação. Imagina a mãe gestando e a mãe com o pensamento, eu não quero esse bebê. O bebê nem nasceu, já está recebendo bloqueio. Sabe? Ah, eu vi um nenenzinho feio, eu não quero que o bebê nasça com essa cara feia. Parece besteira, mas a criança, o espírito que está ali, já começa a receber determinados bloqueios indiretamente. Bloqueio indireto no parto, efeito dos pensamentos do médico. Imagina aquele médico que está no plantão, na hora de ir embora, chega um parto. Agora que vai nascer. Essa energia vai ser captada pelo bebê. E esse bebê vai ter os seus bloqueios. Diferente daquele médico que vai feliz trabalhar, ele vai estar mandando coisas positivas para aquela criança. É alegria pelo que está fazendo. Bloqueios indiretos no trato com criança. Imagina eu tenho um bebê recém-nascido, chega aquele tio meu, usuário de droga. Ele não está naquele momento com droga, mas ele continua viciado. Ele não fez tratamento. Ele está cheio de coisa, não tem como ser diferente. Ah, que bebezinho lindo, deixa eu pegar. Não! Ah, não vai pegar. Mas por que todo mundo pegou? Por que eu não posso pegar? Enquanto você não se tratar, não se melhorar, não quiser pelo menos se melhorar, você não vai pegar. Sinto muito. Esse deveria ser o comportamento da mulher. A mesma coisa se aplica ao alcoólatra. A pessoa chega fumando, fuma que nem uma chaminé. Chega aqui, bebezinho lindo, quer pegar? Não vai pegar. Não deixa. A energia é pesada e vai passar. Bloqueio sexual. Parceiro com cargas pesadas. Isso é bem parecido com aquela imagem que eu mostrei anteriormente, né, da relação. Só que é importante frisar que não existe um casal, quando a relação ela é fixa, já existe um equilíbrio energético. É bem diferente. É claro que se a minha companheira vai para um barzinho com as amigas, toma todas, se envolve num ambiente mais pesado, ela vai trazer aquilo para cá. Eu vou acabar absorvendo isso. Não tem jeito. Então, eu sei de casos de médios que se divorciaram porque a esposa não ajudava e estava acabando com a vida dele. Chegava em casa e destruía a vida dele. Simples assim, energeticamente. Bloqueios ainda, bloqueios autogerados. Autobloqueios. Bloqueio por submetimento. Tenta imaginar aquela mulher formada, que estudou, tem uma inteligência brilhante, só que ela se submete ao jugo do marido. Não, você não vai fazer isso porque eu posso, porque eu não quero. Ela vai criar um bloqueio das suas próprias capacidades. Isso é um autobloqueio submetido. Autobloqueio místico e religioso. Eu cresci ouvindo que Adão e Eva cometeram pecado, então por isso que eu sofro. Que o capeta vai pegar. Mas aí eu cresço, mudo de religião, por exemplo, mudo de crença, mudo de filosofia, mas aí qualquer barulhinho no escuro, ai meu Deus, o capeta vai vir me pegar. E volta naquela, você continua preso aos seus medos da infância, aquelas coisinhas que foram impregnadas lá atrás. Você não cresceu, você não se libertou, você continua com aqueles bloqueios. Autobloqueio hepático é o famoso irmãozinho que bebe muito, naturalmente, aquela mancha preta que eu mostrei na imagem vai surgir na região do chakra hepático. Bloqueios externos por atmosfera psíquica. Bloqueio por atmosfera sexual, casas locais com atmosfera relativa, que era aquilo que eu já citei. Bloqueio por sobreproteção, isso também é muito comum. As crianças de hoje em dia, os jovens que estão surgindo hoje, são a maioria energeticamente fracos, por conta de excesso de cuidado dos pais. Sabe, excesso de proteção, excesso de cerco. Eles não sabem nada com nada. Pensa numa geração fraca, que não aceita lidar com frustração. E não é à toa. Eu nunca vi uma geração com mais bloqueio por superproteção do que esses jovens que a gente está vendo hoje em dia. Bloqueio de imposição ambiental ao público, aquela coisa que eu citei antes, os ambientes lotados, os fios emergentes. Você chegou, você tomou um banho, tende a limpar isso. Bloqueio hepático vem de fora. Olha isso que interessante. Vocês acreditam que é possível você ficar bêbado sem ter tomado um gole de álcool? Sim. É muito possível. Você está num ambiente, está todo mundo tomando toda aquela energia do álcool que é exalada pela aura de quem está ingerindo. Tem aquela história. Uma da mulher, você bebeu, não bebi, você bebeu. Não é? Ela já sentiu. Ela já sentiu que você tomou a bebida. Heterobloqueio. A atmosfera dos outros, a atmosfera densa que pega em você. Às vezes você chega em determinados lugares, todo mundo é muito comum em ambientes de trabalho. Às vezes as pessoas estão muito sobrecarregadas, muito densas. Se você não tiver protegido, isso vai pegar em você também, não tem jeito. E o pior de todos, o bloqueio dirigido por magia, que é intencional, de causar depressão, enfim.
Aí a visão frontal de um chakra. O chakra ele não é estático. Ele se projeta, ele se retrai. Nessa projeção, ela pode se dar de forma muito ampla, a ponto de, daqui, com um trabalho ergométrico, eu visualizar a casa de quem a gente está fazendo o tratamento, sem necessariamente ter saído do meu corpo, sem necessariamente ter desdobrado meu duplo. A visão dos 3 chakras superiores, projetando energia. Aqui são uma visão dos chakras que é difícil o pessoal estudar mais a fundo essa questão. Mas, por exemplo, a gente fala do chakra frontal. Percebam que são 3 chakras. Utilizou o frontal, que é esse osso aqui, para facilitar a designação. Mas são 3 chakras. Eu não tenho necessidade de falar os nomes, mas enfim. Percebam que além dos 3, ainda existem outros secundários. Aqui o frontal, os chakras das têmporas, que são secundários do frontal também. Percebam, é muito chakra. É muito chato, do lado do nariz. Às vezes você está fazendo meditação, isso acontece muito comigo. Eu sinto a minha bochecha ficar desse tamanho assim. O nome disso é balonema. Às vezes você está dando passe, às vezes já aconteceu com vocês, você tem a sensação da sua mão ficar grandona. Ou você está crescendo, ou você está meditando, parece que você vai cair, e você está certinho, parece que está saindo de lado. É muito comum. Esse processo se chama balonema, é uma expansão da hora. Quando isso acontece, fiquem felizes porque está tudo certo o que vocês estão fazendo. Aqui é o bindu. É um chakra muito pouco falado, mas os mentores utilizam demais esse chakra. Bom, enfim, quando for falar de chakra, a gente fala sobre isso mais pra frente. Onde eu uso o brinco, parece que não tem nada a ver, né? Tem sim. Aqui duas pessoas aplicando passe, passando energia, tranquilamente, duas pessoas encarnadas. Aqui, uma pessoa encarnada passando energia e 3 mentores auxiliando. Aqui na hora do desencarne, uma pessoa passando energia e 3 mentores astrais prontos recebendo essa pessoa que está desencarnando. Aqui é uma questão bem interessante. Um dos erros, para vocês todos, esse aqui é um dos erros, tá? Escuta só. O que acontece? A gente chega no velório, esse tempo aconteceu comigo. Cheguei, já pedi desculpa, tio. Cheguei no velório, parei ao lado do caixão, eu via o rosto dele fazendo assim, dentro do caixão, se revirando, se remoendo. Ele estava preso no corpo. Eu falei, eu vou ajudar ele, né? Sou bonzinho. Agora eu vou ficar fazendo isso aqui, não tem necessidade. Né? Parei. E quem olha, cara, recebe, é normal. Mas eu estava projetando energia direto no corpo dele para soltar ele dali. Quando a gente faz isso, a gente dificulta a saída dele se ele ainda estiver ali. A gente reforça o cordão. A gente não está tirando ele, ele vai ficar preso. Ele parou de se mexer, mas ele ficou preso. Ele não saiu. Então qual é a orientação? O caixão está aqui, projeta energia por cima, passando por cima, nunca diretamente no corpo. Se ainda estiver ali, ele vai sair, vai facilitar para que ele saia, mas nunca diretamente no corpo. Sempre por cima. Eu já tinha feito, descobri isso depois, então só me pedir desculpa pro meu tio, que deve ter chegado lá, eu estava quase saindo, chegou negando e me prendeu. Mas é verdade. E é verdade, faz parte do processo. Eu não sabia disso, isso para mim foi uma grande novidade. Aqui mais uma passagem de energia. As mãos, quando você está aplicando o passe, não é de graça, gente. Isso é cheio de pontos de energia, né? Só acho que vai usar para mim. Esse ponto aqui, ó, é muito interessante. Vou comentar uma coisa que é válida. Em centros de Umbanda é muito comum, durante a incorporação, às vezes uma incorporação mais complicada, a pessoa, o espírito não sai, quer ir embora, está difícil. É comum você observar ou a chefe da casa, ou alguma entidade chefe, beliscar o pulso da pessoa. Eu já fiz isso aqui, em trabalho, onde teve incorporação e estava dando muito trabalho. Estava muito complicado, não queria sair, e utilizei isso. O que acontece? Os mentores, no astral, orientaram com relação a isso. Esse chakra do pulso, ele tem uma ligação pelos nares nesse... Lembra que eu mostrei o chakra na têmpora? Pois é cruzado. Ele liga aqui e daqui liga aqui. Quando belisca esses pontos, é como se desse um choque energético e isso faz com que o espírito se afaste. Então, para conhecimento, é bem interessante saber disso,
Porque às vezes a gente pode se deparar numa situação que não tem mais ninguém para auxiliar e talvez uma atitude dessas possa ajudar. Por favor, esse toque é toque mesmo ou você imagina? Toque, 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 toque. Certo. Beliscão, posição de mão, Certo. nessa região. Ok. Aí a quantidade de chakra que a gente tem só na mão. Massagem de Eu já energia. vi aquela história de 7 chakras. Então, os 7 chakras, eles são os principais. Eles estão ligados às nossas principais glândulas, as glândulas endócrinas, as que produzem os hormônios para dentro. Esses são os 7 principais. Os demais, por exemplo, se eu falo na axila, a axila tem glândula, mas é exógena, é suor para fora. É diferente de uma pineal, não é? Enfim, passagem de energia. Aliás, já aproveitando, já que tocou no assunto, esse chakra aqui, o esplênico, esse chakra, ele não faz parte dos principais. Esse chakra, ele foi posto por Charles Webster Leadbeater. Ele era um padre, então ele tinha dificuldade em falar do gênito urinário. Ele tinha tabus para escrever sobre o chakra ligado às relações sexuais. Então ele preferiu transferir. Ele tirou um chakra da série A para a série B. Ou melhor, promoveu um da série B para a série A e desclassificou o outro que era importante. Entende? Então, se não se sabe, fica na dúvida. E é muito importante, porque, por exemplo, quando você estava no Himalaia, você estava num lugar maravilhoso, com a sua respiração, por exemplo, a energia do ambiente, você consegue absorver de uma forma legal, você consegue se energizar legal. Agora nós, nesse mundão, que mora em São Paulo, nos grandes centros, aquela poluição não é a mesma energia. Então, o esplênico é um local de recepção de muita energia. Para nós aqui no Ocidente, ele é realmente muito importante, mas não é da série A. Uma série de energia, aqui uma aura, uma resina ativa, mais uma aura. Esse artista é bem interessante, Alex Bray, ele é um americano, nessa obra, Psychic Energy System. Ele demonstra, ele é médium também, e ele vai aprofundando a questão energética dos nadis ligados aos chakras. No final das contas, olha o que a gente vive. Energia pura. É o que nós somos de fato. Agora, eu vou entrar num ponto. O senhor sabe o que é isso? Não é isso do capitalismo. Mas logo quiser, isso não é o escudo do cara. Tinha certeza. Isso aqui é um símbolo muito antigo, que estava, inclusive, ficou muito tempo sumido, perdido. Só que o nome disso é uma estrela prânica. A simbologia disso para os antigos iogues era o iniciado, o céu de onde ele veio, e o iniciado se expandindo, a energia dele crescendo. Isso é um símbolo muito interessante, tem algumas variações. Essa é a que eu mais uso nas minhas meditações. Quando você se liga a determinados ciclos durante as suas meditações, por exemplo, você se liga a egrégoras. Lembra quando tem grupos de pessoas trabalhando em prol, formam uma egrégora? Pois é, isso aqui é como se fosse um link, tá? Quando eu me ligo a determinado, eu clico aqui, eu vou para o site. Eu me ligo em determinadas questões, em determinadas imagens, assim como essa teia de Ramatiz também, não sei se vocês já viram, um triângulo azul com uma cruz dourada no centro. Durante a meditação, visualizar essas coisas, você se liga a essas egrégoras. E é automático. É maravilhoso. Eu, de verdade, recomendo. Não precisa Wi-Fi, nada. É outra tecnologia. O negócio é diferente, já sei. Aí precisa de uma referência, né? De entender o que é, saber que existe. É ligado ao lado. Saber que exato. Aí, agora, já finalizando, vai dar tempo de terminar na hora, que bom. Talvez até antes, eu vou mostrar para vocês algumas práticas. Percebam que isso é vinculado à estrela prânica. Tá? A pessoa vai sentar e vai meditar. Ela vai visualizar uma esfera de luz azul, intensa, e fogo amarelo em volta. Fogo. Começa na nuca, começa no local, começa no local e vai até. Começa no nuca e desce até a região do gástrico. Tá?
cordas do umbigo. Sempre no chakra reverso, sempre na parte de trás. Isso daqui é altamente desobsessivo. Essa coisa, pela egrégora que ela se liga e pela imagem do projeto, se um obsessor visualiza isso no seu campo, ele vai se afastar, porque isso dá repulsa a eles, é nojo. Isso remete ao alto, isso remete a uma pessoa que foi iniciada e se expandiu. Tá? Isso funciona demais, é uma das que eu conheço um monte, e essa é uma das que eu mais uso. Para, senta, um pouquinho. Se você quiser, você está sentindo um ataque, bola azul na nuca. Bola azul na nuca, deixa ali um pouquinho, visualiza, desce pela coluna, desce ali pela coluna, eita. Para alguns instantes na região do gástrico e volta para a nuca. Pode parar quando estiver sentindo alguma dor, alguma coisa. É interessante isso que você perguntou, porque o nosso corpo é muito inteligente. Às vezes, a gente está fazendo essa técnica, a orientação dos mentores é fazer desse jeito, para começar aqui e descer até aqui embaixo, nos pés de obsessão, volta e termina na nuca. Se for para energização, eu estou me sentindo extenuado, quero energia, você faz menos tempo na nuca, desce, para um tempo maior no gástrico, que essa região é onde a gente mais processa energia. Para um tempo maior aqui no gástrico, ele sobe e finaliza na nuca. Entendeu? Para mais tempo aqui em cima, para a desobsessão aqui em cima, no ataque energético, e para a energização mais tempo aqui embaixo. Você falou da posição de parar. A orientação é essa. No entanto, outro dia eu estava fazendo uma meditação que era o frontal, cardíaco e o geniturinário. O que aconteceu? Eu passava, a hora que eu chegava aqui, voltava para o laríngeo. Eu voltava aqui, sabe, instintivo, vinha. Falei, não, estranho, vou focar aqui. E eu foquei. Foquei, fiz um trabalho de energia ali, ok. E aí, quando eu fui para São Paulo, acabei comentando com o Wagner esse fato. Porque a técnica era essa. Por que estava parando aqui? E eu fiquei nessa dúvida também. Aí ele falou, olha, pode ser, o seu corpo ele direciona onde você mais precisa da energia naquele momento. E nesse caso, talvez você estivesse precisando. Beleza, foi passando, aí depois de quase uma hora no meio da aula, ele lá na lousa aqui, assim, ó, onde você está aí? Ô Robson, desse jeito. Tem um bloqueio no seu corpo, no seu laringe. Agora eu estou vendo aqui, ó. Tem um bloqueio, mas desse jeito, é fora da curva. Tem um bloqueio aí, me orientou como proceder. No caso, a gente trabalha com mantras também. Eu não vou entrar em mantras, talvez até explique o que é um mantra para os senhores entenderem, mas não vou. Tem uma verdadeira farmácia aqui utilizando mantras, mas vou abusar da sorte. Bom, esse aqui é um, vamos para o outro. Estado vibracional. Visualiza uma esfera de luz. Aqui está externo, mas preferencialmente visualiza dentro do seu frontal. Visualiza a luz, sempre viva, nunca estática, tá? Nunca estática, sempre vivo isso, tá? Dentro do seu frontal, no seu cardíaco e no baixo ventre, tá? Visualiza essa luz e dá pulso de energia. Depois você conseguiu visualizar essas três luzes, tá? Sempre vivas, pulsando. Pulso de energia. Visualiza isso. Pelo menos ali, uns 10 minutinhos, se possível, 5, 10 minutinhos. É natural sentir uns arrepios, uns calafrios, às vezes a expansão do corpo, você tem a sensação de estar ficando maior. Isso é trabalhar energia. Tá? Isso é acionar um estado vibracional. O corpo parece que fica tremendo assim. Você está trabalhando suas energias. Isso elimina qualquer lágrima. Eu faço isso antes de sair e a hora que eu chego em casa. Ajuda muito. Vamos lá, essa aqui também é bem legal. Aqui é o seguinte, ó. No reverso do cardíaco. Por quê? A gente sempre trabalha nas costas, é mais eficiente do que na frente. Pode até usar na frente, mas no reverso é sempre mais interessante. Luz rosa, radiante, projetando, luz rosa no cardíaco. Tá? Essa luz que foi gerada aqui, ela vai gerar dentro do próprio eixo e iluminar todos os chakras de baixo. Irradiando essa luz dos chakras de baixo. Fica ali 3 minutos lá atrás, desce uns 2 aqui, gira novamente e irradia para cima. O seu chakra cardíaco está meio que dando um passe nos demais chakras. Isso alinha todos os seus chakras. Tá? É uma coisa que vocês estão entendendo, são coisas que a gente pode fazer sozinho, desde que faça sempre. Você alinha todo o seu chakra. E pode ser feito
por qualquer pessoa, tranquilamente. Sabe aquela coisa? Ah, você tem nada para fazer? Dá um tapinha no chakra. 3 minutinhos, 5 minutinhos você faz. Se não dá para fazer 5, 3, 3, e termina lá atrás novamente, faz menos, mais fácil. É o tipo de prática que se deve fazer todo dia. Você alinha todos os seus chakras. Irradiando para trás, uns 3 minutinhos, para baixo, o cardíaco fica nesse passo, e para cima. E finaliza atrás novamente. É como comprar todos. É isso, você acostuma. De verdade, hoje eu já não consigo mais deitar e dormir sem fazer uma preparação dessas. Nada. Eu posso estar morrendo. Eu sento na minha cama e faço um trabalho de energia. Vamos ver outra coisa. Isso aqui, ó. A gente sente essa sensação, né? É essa a ideia. Não é estático, gente. Sempre em movimento. Sempre em movimento, sempre vivo. Tudo vive. Se você cria uma coisa, uma imagem estática, é muito fácil ser rompida por quem estiver te atacando. Mas com vida não, vibrando, sempre emanando energia. Tá? E essa, na cor amarela ouro, dourado, você elimina formas mentais também. Não só marcas. Você elimina muita bobagem que a gente cria com constância. Só que aqui, ó. Só a altura do tronco. Visualiza essa energia fluindo de você, como se o seu coração se iluminasse, projetasse isso, sair pelos seus poros e ilumina você. Gente, funciona muito. Façam isso, vocês vão ver a diferença. Façam por um tempo. Não é uma coisa assim, eu fiz hoje zero. Não, faça por um tempo. E até porque, se eu estou sofrendo um ataque, eu estou sendo atacado, o medo vai dificultar você ter essa prática. Se você faz isso quando você não precisa, quando precisar vai ser automático. Vou fazer, que eu precisar você fazer. Você não vai conseguir fazer. É que é muita coisa. Você bom, gravando aí, então. Essa daqui chama Trikut Sattva. Sattva é equilíbrio. Trikut é esse ponto entre as sobrancelhas. Você visualiza um ponto de luz dentro, aqui, nesse ponto, exatamente nesse ponto. E um outro, aqui atrás, no chakra nucal, na base da nuca, onde normalmente se liga ao nosso cordão de prata, nas saídas, a maior parte das visualizações são por aqui. E dá um pulso de energia. Rapidamente, essa energia circulando. O que isso faz? Isso daqui limpa os lixos que a gente tem dentro da cabeça. Isso limpa o nosso campo mental. Faça isso. Você quer fazer antes de dormir? Faça. Mas acabou, levanta, vai tomar uma água e aí você deita. Porque ele vai mexer demais. Tá? Mas assim, está com excesso de pensamento? Nossa, minha cabeça está... Faça isso. Vai aliviar a sua mente e você vai ficar numa situação bem mais tranquila. E vai gerar um estado vibracional nessa região aqui que tende a se espalhar pelo restante do corpo. Trikut Sattva. Também é uma técnica antiga que foi passada por mentores no astral. Vocês não vão achar isso escrito em lugar nenhum, né? Aí tem outras técnicas, todas visualizando luzes. Essa daqui eu acho bem interessante e é sensacional. O nome disso é luz iridescente. Ela é multicolorida. Também é muito antigo, isso vocês não vão achar em lugar nenhum, não. Visualiza essa chuva multicolorida. Gente, isso limpa todo o seu campo. Não tem como ser diferente. Isso é frequência. Isso é energia pura. Isso aí pode ser imaginado quando vai de cachoeira, quando ele vai. Claro, sim. Quando eu vou para o banho, quando eu vou tomar banho, eu visualizo a água caindo assim. Quando não, na cor verde, efervescente, limpando tudo. Isso é até uma coisa bem básica para a gente, né? Mas é que se você tomar um banho e deixar a água cair para limpar o sabão, é diferente de limpar. Totalmente. É só questão de. Tá aqui, ó. O segredo está aqui. Essa água, quando cai na gente, é interessante, ela não escorre pela pele, ela penetra. Você sente o movimento e quando sai pelos... Gente, é uma sensação É extraordinária. maravilhoso, não é? Maravilhoso. Você sente a leveza, você sai do banheiro, você sai de chuveiro, outra pessoa. É sensacional. Mas é parte do exercício também, tá? Sim, e é uma coisa assim, pô, sim, a gente fala banho todo dia. Quer dizer, esse frio. Ó, essa daqui. Aí quando vem do hospital, Nossa senhora, sem dúvida nenhuma. olha que delícia. Gente, Isso é um drone para o eu vou explicar essa pegada.
Gente, eu não tinha feito isso ainda. Interessante que tudo é trabalho mental. Tudo é mental. Tem lógica você visualizar um ouro sendo derramado sobre o planeta? Em tese, se você for usar só essa lógica estranha que a gente tem. E assim, o dourado é uma frequência muito elevada. Então, quando a gente visualiza esse dourado caindo no nosso coronário, o nosso corpo ficando dourado, todo dourado, e esse líquido dourado descendo, escorrendo, e onde ele toca, flores, um jardim multicolorido, surgindo, e o ambiente onde eu estou, ficando todo dourado. Vocês conseguem imaginar a frequência que se gera nesse ambiente? É tudo muito leve e muito alto. Então não tem como você não ficar bem, você não dá um tapinha no duplo da sua casa, em toda a energia do ambiente. Parece besteira, não é, gente? É muito, parece besteira não, né? Parece uma coisa tão pueril, tão simples, tão pouquinha coisa de imaginação, mas nós somos fruto da nossa imaginação. Gente, eu vou parar por aqui. Vou fazer só isso rápido, né? Vocês são de perguntas ainda, né? Dúvidas. Ó. Eu larinjo com a mente pensando na palavra paz. Mas não é essa paz temporária que a gente conhece, é uma paz celestial, cardíaco. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vou explicar isso. No laríngeo, muita luz pensando em paz. Paz. Mas é uma paz maior. Não é essa pazinha temporária que a gente tem aqui na Terra. Paz entre guerras. Não. Paz celeste. Visualiza o coração expandindo muita luz pensando em amor. E aí, sente o seu corpo sendo envolvido por uma aura amarela, dourada, ou seja, amarelo ouro. E dentro dessa aura, micropartículas energéticas pulsando, pontos de energia. E essa aura vai se expandindo, preenche o ambiente que você está, preenche a sua casa, e sempre desejando que qualquer consciência que porventura se encontrar no ambiente também seja beneficiada. Não é na intenção de expulsar, de obrigar que eu sou forte, não. É na intenção de beneficiar qualquer consciência que exista ali, de modo que ela possa, de repente, dar a oportunidade de ser recolhida, enfim, que possa beneficiar a todos, a você, a quem está no seu ambiente e quem mais tiver necessidade. Qualquer técnica dessas, ou qualquer outra que o senhor escolheça, sempre antes de fazer, se liguem aos mentores, se liguem ao mais alto. Não no sentido de pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu preciso de... Não, é para você se ligar a eles, no sentido deles estarem atentos ao que você está fazendo. E sempre desejando bem para todos. Para você, para quem está próximo, para o mundo, e por que não, fora dele também. Basicamente é isso, eu vou parando por aqui.